estava vendo aqui se tinha entrado a imagem. Então vamos voltar aqui. Mande seu superchat. Eu estava dando uma lida aqui, meu, tem uns comentários muito legais. Meu. Depois nós vamos ler todos os comentários aqui, tá? Tem uma que eu vi aí, e eles correm aqui, quando eu passo para ver aqui pelo StreamYard. Bom, tem esse do farol conservador. A única certeza é que não devemos torcer para nenhum lado e nos prepararmos principalmente no espiritual. Concordo com você. Entendeu? Temos que torcer pedir para Deus proteger aquele povo ucraniano e o povo russo também, que está sendo... está sofrendo pressão aí, discriminação, mesmo quem não concorda com aquilo, cara. E o Fernando Santos falou que os dois lados têm interesse no conflito, sim. Né? Então eu vou agora... uma coisa que eu vi aí. Para os católicos, tem uma questão aí, tem mais um fator, que eu falei na live passada, não esqueci não. Mas eu vi aqui, que talvez tenha gente que não tenha visto minha última live. Tem o fato da aparição de Fátima, em 1917, pedir a consagração da Rússia, seguindo determinado rito ali, com todos os bispos, ou a Rússia espalharia seus pecados pelo mundo, ok? Então, a Rússia é o país meio símbolo, embora as ideias tenham surgido do Marx seja alemão, né? Mas aquilo surgiu na Rússia, que era o país que permitiria aquilo por causa de alguns dos seus problemas. Isso é conversa para um outro dia. E vou indicar aqui uma série de vídeos do Marcelo Andrade sobre a história da Rússia. Eu acho que são 4 vídeos ótimos, tá? Tem a história da Rússia, a história dos Estados Unidos, a história da Espanha, a história de Portugal. Marcelo Andrade, logo volta aqui. E eu vi também um vídeo dele de 20 e poucos minutos, eu vi ontem, com a opinião dele sobre a Ucrânia, também é muito interessante. Então, não é só a questão do comunismo, da ideia socialismo ou comunismo, porque o socialismo também já existia antes, a ideia, né? A ideia da prática, né, de colocar aquilo em prática, seria um desses erros, mas não o único. Né? A gente tem aí o país que mais aborta no mundo, na história, eu acho que hoje, talvez os Estados Unidos seja mais, mas na história foi a Rússia. Foi o primeiro país a legalizar o aborto. E tem também aquela coisa da propaganda, né, dos atos de desinformação generalizada, estudos sobre desinformação. Ninguém fez tantos estudos como os russos, e ninguém fez tantos estudos. O pessoal acha que a CIA, nesse ponto, é terrível, ok? Mas tem coisa pior. Não se esqueçam. Os primeiros estudos começam lá com o Pavlov, de lavagem cerebral, e os primeiros discípulos, todos dele era russo. Tá? E durante muito tempo, a Rússia podia usar humano como experimento. Por uma democracia, é mais difícil. A CIA admitiu, por exemplo, 2.000 soldados que sofreram alguma coisa no MK-Ultra. Foram 2.000 que ela assumiu. O Tavistock, na Inglaterra, fez o mesmo com os soldados da Primeira Guerra. Eu não estou aliviando para ninguém. Aqui a gente não alivia para ninguém. Okay? Mas muitas desses estudos, inclusive daquele Ewan Cameron, começou com os estudos lá atrás, do Pavlov, do Instituto Kaiser Wilhelm. Então a gente não pode também ficar achando que está tudo de um lado só, entendeu? Os dois lados se misturaram aí. Né? Teve o Kaiser Wilhelm formou um pensamento de eugenia que serviu para um lado ou para o outro. E só ditaduras podem usufruir de matéria-prima de cobaia. Então, por isso que evolui mais nesses lugares, como evoluiu na Alemanha do Hitler, como deve evoluir hoje na Coreia do Norte, Uzbequistão, esses países muito fechados aí. Né? Pode ter certeza que serviço de inteligência,
ele funciona muito mais para desinformar, para desestabilizar e para agir pontualmente, por exemplo, num assassinato, num escândalo. Isso é o trabalho maior do agente do serviço de inteligência, muito maior do que espionar o inimigo. E, normalmente, os principais agentes nesse aspecto de ação pontual de sabotagem não são nem lotados em nenhum órgão do governo, que é para não ter desconfiança. Veja, o pessoal xinga tanto aquele macartismo, né? O McCarthy denunciou um monte de gente em Hollywood. Cara, com o tempo foram ver que estavam todos assim. Quando parou de ser um problema, todos eles se assumiram. Foi igual aqui no Brasil. Por isso que censura não adianta nada, cara. Entendeu? A ideia lá, não estou concordando com ele também, ficar perseguindo pessoas. Sem... A gente tem que informar o povo, para o povo não acreditar mais nessas pessoas. Simples assim. Trazer a verdade. É por isso que Jesus fala da verdade. Ele veio para trazer a verdade. Nós não vamos conseguir passar da mesma maneira, evidentemente. Mas a gente tem que passar isso, mostrar isso para as pessoas. Que o mundo não é esse jogo de videogame, não, meu. E ver como isso está no imaginário das pessoas. Vocês viram aquele imbecil brasileiro que foi lá, achando que ia ser do exército lá na Ucrânia, em meia hora, tá, pelo amor de Deus, nunca imaginei que era assim. Né? E, ó, eu também quero deixar esse registro, porque depois, se um dia vier à tona aí que teve alguma coisa, tem algo errado com aquelas câmeras 24 horas da Ucrânia. Ou a narrativa mente, ou a câmera mente. As câmeras 24 horas são dezenas, eu olhei. Não sei se vocês olharam, nunca acontece nada lá. É alguma coisa estranha. Talvez é verossímil, ok? Talvez é quase provável, usando aquela escala que eu falei antes, que isso seja o próprio governo da Ucrânia esteja impedindo, tá pondo uma imagem antiga. Pode ser, porque numa guerra você não quer passar a imagem de trânsito para o seu inimigo. Deve ter isso. Né? Mas está todo mundo também já começando a construir teoria a partir daí. Né? Ó, quero dar um aviso aqui do meu amigo Marcelo Lemos, que está aqui. Marcelo Assis Lemos. Ele criou aquela plataforma conservadora. Então, vocês vão lá e veja lá, ele está com a ideia de selecionar candidatos adequados à defesa de determinadas pautas. Ele já criou esse site, então vocês vão visitar plataformaconservadora.com.br, aí vocês vejam lá, tá? Manda bala aí, Marcelo, boa sorte. Então, vamos ver o superchat. Manda o superchat aí, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, compra livro na minha livraria, se inscreva no meu curso. Vamos ver aqui quem está colaborando com o meu trabalho já, ainda dá tempo. Muito obrigado a todos que já estão aí, que ainda estão aí. Boa noite, Radinha Libre. Obrigado aqui, deixa eu ver. O Luiz Henrique falou se o Neil deGrasse é um farsante. Esse superchat é da live passada, que acho que eu não li. E o Rogério Alex falou, tem interesse no curso em Campinas, como posso me inscrever na palestra? Não sei se ainda dá tempo, a gente talvez dê. Escreva para mim agora, Rogério. alexandre.editorial@gmail.com, tá? Então, a Luíse também mandou aqui, parabéns pela live, obrigado. Obrigado ao Gilberto, que está agradecendo pela promoção da livraria, tá vendo? E o Luiz Henrique falou se o Neil deGrasse é um farsante. Sim, é um farsante. Radinha Libre está falando como faço para adquirir uma entrada para o evento em Campinas. Bom, me escreva para mim, alexandre.editorial@gmail.com, mas escreva hoje que eu tenho que resolver tudo amanhã de manhã, tá? Já tá os lugares meio fechados, então todos vocês que já mandaram a confirmação, olhe seu e-mail lá, se não recebeu, escreva para mim que eu preciso te passar o endereço do local, a data e os outros detalhes, tá? Vai ter um monte de sorteio de livro lá, viu? Obrigado, Radinha Libre. Obrigado, Sérgio Porto. Vendo muita...
vendo muita boa gente com análises precipitadas dessa guerra. O professor Olavo já dizia que era necessário ter paciência. Pois é, eu escolhi essa live pensando nisso, sabia? Nessa coisa de é urgente ter paciência, que é o que ele falava. Porque já imaginou se as pessoas... sabe o que seria curioso? É que não vai ser muito fácil de achar. Procurar. Não, talvez ache. Em jornais europeus, quem tiver na Europa aí, talvez seja mais fácil achar. Dos que estavam mais envolvidos, é legal ver, né? Pegar um jornal da Áustria, por exemplo, 2013, desculpa, 1912, 1911, 13, aquele antes da Primeira Guerra, né? Ver um jornal da Sérvia, um jornal da Áustria, um jornal da Alemanha, ver como estavam sendo feitas aquelas análises antes das reviravoltas, né? Isso que eu acho, e na Segunda Guerra também, talvez seja até mais fácil já. Também acho, é urgente ter paciência, Sérgio Porto. Essa frase o Olavo cita, mas é do Goethe. Eu aprendi com o Olavo isso, que o Goethe dizia isso. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fabiano Saraceni. Meu brother aí, vamos nos encontrar sábado, hein? A soberba é o início da queda. O cientificismo mundano e a falta de apego a Deus e a sua palavra fez com que as pessoas tivessem muitas certezas e pouco espaço para realmente enxergar a verdade. Eu gostei que você usou a palavra perfeita aí. Não é nem orgulho, é soberba mesmo. É a descrição. Parabéns, olha, isso aí é usar a palavra no seu sentido mais preciso mesmo. E eu acho que isso começa com a ideia do antropocentrismo, né? Que vai levar, segundo o livro lá do Orlando Fedeli, ao antropoteísmo. O cara começa a acreditar que o homem é Deus, né? Então é isso mesmo. E aí ele começa a ter as certezas absolutas. Imagina, esses caras hoje, que estão aí no poder, eles têm a megalomania dos faraós. O faraó acreditava. É muito legal ler o Velho Testamento e ler coisas sobre o mito antigo. Eu tenho uns livros que não vai dar para mostrar, porque ele está embaixo de tudo, numa pilha. Ó. Eu vou indicar um livro aqui ilustrado, muito bonito, da editora Folio, que chama O Cotidiano... Não. A História do Cotidiano às Margens do Nilo. Mostra o dia a dia ali da vida, né? Dentro do possível que se conseguiu ou por tradição ou por arqueologia. E aí você vê a mentalidade do cara, é a mentalidade que ele passa, chega uma hora, ele começa a acreditar mesmo que ele é o Deus encarnado, entendeu? Então, por que será eles acham que esses caras não devem pensar a mesma coisa? Esses bilionários aí, esses poderosos, o Putin, 20 e poucos anos no poder, no maior país do mundo, entendeu? O cara toma conta do maior território existente, um dos países mais importantes da história. Ele começa a acreditar que ele é o herdeiro, é o Messias que tem que salvar a alma da mãe Rússia, entendeu?